Opa, tudo bem? Que a graça e a paz de Cristo esteja com você. Meu nome é Léo Carvalho e esse é o canal Mais Que Vencedores, onde juntos refletiremos sobre a palavra de Deus e abordaremos os mais diversos assuntos à luz da Bíblia. Se você é novo por aqui, já quero te convidar a se inscrever no canal e não se esqueça de ativar o sino das notificações para que o YouTube te avise sempre quando houver vídeos novos. Muito bem, hoje eu quero falar sobre prosperando em meio às dificuldades da vida. A prosperidade, às vezes a gente acha que é algo que depende das circunstâncias, mas nesse vídeo aqui eu quero falar, baseado no exemplo de um grande homem de Deus, que a prosperidade, e quando eu falo prosperidade não estou falando só em questão material, mas em todas as áreas da vida ela não depende das circunstâncias. Eu quero falar sobre a história de um grande homem de Deus, para mim um dos mais admiráveis de toda a Bíblia, cujo nome é José. José, filho de Jacó, e de Raquel. A história de José começa lá em Gênesis capítulo 30 e o versículo de número 24. Lá vai falar sobre o nascimento de José. Mas na verdade, quando a Bíblia vai começar a falar mesmo, desenvolver a história de José, está lá no capítulo 37, versículo 3. Então nós vemos que há 7 capítulos aí, de distância, onde vai começar a falar mesmo sobre a história de José. E aqui a gente já começa a aprender uma coisa. José, ele vai começar a ter a sua história um pouco mais aprofundada quando ele já é adolescente, Alguns historiadores dizem que ele tinha ali seus 16, 17 anos aproximadamente, então começa a falar a sua história mais ou menos nessa época. As coisas não acontecem do dia pra noite, Tem muita gente que às vezes tem uma ansiedade de crescer, ou às vezes vê uma pessoa em crescimento, uma fase de crescimento, uma fase de prosperidade e fala, nossa, como eu queria estar na vida daquela pessoa. Mas na verdade a pessoa não consegue ver que as coisas não acontecem do dia para a noite. Isso vai acontecer mais algumas vezes na vida de José, inclusive. A Bíblia vai falar que José ele se destaca, sobre os seus irmãos. José, ele tinha 10 irmãos, Os outros 10 filhos de Jacó, fora irmãs que ele tinha também. Mas José tinha 10 irmãos e a Bíblia vai falar que esses irmãos, apesar de conhecerem o Deus de Israel, eles eram homens que não tinham, pelo menos até então, desenvolvido uma fé verdadeira. Eles faziam muitas coisas erradas. José reprovava aquilo. José, porém, ele era diferente. Seu pai o amava mais por conta também dessa diferença. E a Bíblia vai falar que José um dia teve sonhos, e ele conta esses sonhos aos seus irmãos. Esse sonho fala sobre ele governando, vamos assim interpretar mais ou menos, ele governando sobre a sua família. E isso aí era uma coisa incabível naqueles tempos, porque naqueles tempos as coisas eram passadas de pai para filho, mas sempre era o primogênito que governava sobre a família. O patriarcado ele era passado sempre para o primogênito. O primogênito sempre tinha privilégios, a mais que os outros. Então isso era um absurdo. José então era o filho mais novo de Jacó até naquela época, depois teve Benjamim também, seu irmão mais novo, mas José era um dos mais novos. Então eles acharam um absurdo aquilo, acharam aquilo lá sem cabimento. E já tinha um fato também que Jacó amava muito a José. Então aqueles seus irmãos eles ficaram com muita raiva de José e chegaram a vender o seu irmão como escravo. Alguns chegaram a pensar em matá-lo. Eu vou resumir bem a história, depois você leia lá de Gênesis 37 em diante para você entender um pouco melhor a história. Mas a Bíblia vai falar ali que os seus irmãos, alguns deles chegou até a pensar em matar José, mas um deles fala, não, vamos vender ele, aí pega e vende ele como escravo. Eu quero já te dar um conselho aqui, que é o seguinte. Apesar que Deus tinha um plano na vida de José, isso já estava dentro dos planos de Deus, mas a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado mesmo para quem a gente conta os nossos projetos, para quem a gente conta os nossos sonhos, porque infelizmente nem todas as pessoas têm um carinho, um amor, uma consideração por você. A gente tem que ter muito discernimento para quem você conta. Hoje em dia tem muita gente passando por muito problema por divulgar demais a vida. Hoje a gente vê muito isso em rede social, a gente vê muito em Facebook, Instagram. A pessoa, tudo que ela vai fazer, ela quer ficar postando momentos bons, momentos ruins. Eu não tô falando que é pecado, não tô falando que é errado, mas toma cuidado. Quando a gente expõe muito a vida da gente está sujeito também a receber vários tipos de comentários e infelizmente atrai muitas pessoas invejosas, que foi o caso de José. Então toma cuidado, quando você for ter um projeto, um sonho, conte para pessoas de preferência espirituais, pessoas que você sabe que realmente querem o seu bem, pessoas que você sabe que realmente querem o seu melhor, querem o seu crescimento. Observa que aqueles ali eram irmãos de José, entendeu? Era da família dele. Então não quer dizer que todo mundo, é minha família, tá na minha igreja. Não quer dizer que tem sempre essa pessoa que quer o seu bem ou quer ver o seu progresso. Então toma muito cuidado para quem você conta os seus projetos, os seus sonhos.
isso pode acarretar certos problemas, certas tribulações para você que você poderia evitar. Mas como eu disse, Deus ele já tinha um plano na vida de José, então nada, a Bíblia vai dizer, né, que operando Deus, quem impedirá? Então a Bíblia também vai dizer que os pensamentos do Senhor não podem ser impedidos. Então independente do que fizessem com José, Deus ele tinha um plano na vida dele, então independente do que acontecesse, Deus era com José. E aí a gente já vê um dos segredos da prosperidade de José. Olha, veja bem, José ele é vendido como escravo para o Egito, mas lá na casa de Potifar, o homem que ele começa a servir, a Bíblia fala que ele começa a crescer, a prosperar ali. Começa a crescer e se destacar, mesmo os servos egípcios que já estavam ali. E Potifar coloca ele como mordomo da casa. Coloca José para cuidar de administrar toda a sua riqueza, tudo que ele tinha, Potifar coloca José para administrar. A gente já vê por que José começa a prosperar, mas a Bíblia vai falar claramente, Deus era com José. Olha para você ver que coisa mais linda. Deus era com José. E é esse o motivo pelo qual José prosperou. Mas aí, a gente sabe que existe um inimigo que nós temos. E a Bíblia fala que nossa batalha não é contra a carne nem contra sangue, mas contra os principados, potestades da maldade. Então a gente sabe que o nosso inimigo, nosso arqui-inimigo é o diabo. E o diabo intentou frustrar os planos de Deus e a alegria de José. E coloca uma mulher ali, que é a mulher de Potifar, tentou José, quis dormir com ele, quis se deitar com ele, mas a Bíblia fala que José foi fiel tanto a Deus como ao seu senhor e fugiu dela, mas ela acusa José de ter tentado violentá-la. Deus era tanto com José que quando uma pessoa naquele tempo cometia um erro desses, né, tipo um adultério, principalmente contra o dono da própria casa, ele era morto, né, não tinha conversa. Mas Deus era com José e José não foi morto, ele foi preso. E é tão lindo, irmãos. A história de José é tão linda que a Bíblia vai dizer que ele prospera na prisão. Olha para você ver onde José estava, dentro da prisão. E ele tinha uma unção de Deus tão grande na vida dele, Deus tinha um plano tão grande na vida dele, que o carcereiro coloca ele para tomar conta dos presos. José começa a tomar conta dos presos, ele começa a administrar dentro da prisão, e dentro da prisão ele prospera, mesmo dentro da prisão. Por quê? Porque o segredo da verdadeira prosperidade, eu quero destacar aqui, verdadeira prosperidade, porque existem pessoas que são ricas, mas não são prósperas, existe uma diferença. Um dia eu quero falar com mais detalhes sobre esse assunto. Se você quiser ouvir um pouco sobre esse assunto, comenta aí, que eu quero estar falando, trazendo um estudinho bem legal, bem bacana, para a gente poder estar falando sobre prosperidade. E aí José, a Bíblia vai falar que ele começa a prosperar dentro da prisão. Mas por quê? Porque Deus era com José. O segredo da prosperidade de José, irmãos, não era sua inteligência, não era sua autocapacidade. O segredo da prosperidade de José era Deus na vida dele. Esse é o mais importante referencial que nós precisamos ter. E José, olha para você ver, irmãos, ele foi fiel na casa do seu pai, ele foi um filho obediente, e Deus permitiu ele ser vendido, ser preso. Eu quero até destacar aqui uma outra coisa, já falei em outros vídeos isso. Não quer dizer que você ser fiel a Deus vai te isentar de tribulações, de dificuldades, de lutas. Não. Não pensa assim. Tem muita gente que se frustra por causa disso. Pensa, não, eu tô sendo fiel, tô sendo obediente, tô fazendo tudo certinho, então tudo vai dar certo para mim. Não pensa assim. Jesus, ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Tem um salmo, no salmo, se não me engano, 34, diz que muitas são as aflições do justo, tá falando do homem fiel, do justo. Muitas são as aflições do justo, mas que Deus os livra de todas. Então José, mesmo sendo fiel a Deus, você pode ver que ele não cedeu à tentação de dormir com a mulher de Potifar, ele foi firme. Provavelmente ela era uma mulher bonita, porque as mulheres de governadores, de homens grandes ali, naquele tempo eram bonitos. Provavelmente ela era uma mulher bonita, mas José resistiu e isso gerou com que ele ficasse na prisão. Do tempo em que ele foi vendido, né, até o tempo em que ele começou a governar, que eu já vou falar, deu cerca de 13 anos, ou seja, demorou para José começar a realmente ver as promessas de Deus cumprindo na sua vida. Mas a Bíblia vai falar que muitas coisas acontecem ali, eu não vou entrar em detalhes, mas um dia, como José tinha o dom de interpretações, ele tinha interpretado os sonhos de 2 prisioneiros ali, e um deles estava sobre o governo do rei ali, era o copeiro mor do rei. O rei, o faraó, ele tem um sonho, a Bíblia vai falar que ele não consegue interpretar, e os seus sábios também não. Então o copeiro se lembra de José e mandam chamar José para que ele pudesse interpretar o sonho do rei do Egito, de faraó. José interpreta, e aquele rei, vendo aquela unção, vendo toda aquela graça que José tinha, coloca ele para governar sobre todo o Egito. Ou seja, ele foi o segundo no reino. Primeiro era só faraó, depois José, que era um estrangeiro,
que era um homem israelita, hebreu, começa a governar a maior potência daquele tempo. Era como se fosse os Estados Unidos da América de hoje, que era o Egito. Então José começa a governar o Egito ali, começa a se cumprir as promessas de Deus na vida de José. Mas, irmãos, no sonho que José teve, fala que ele governaria sobre toda a sua família, sobre o seu pai e sobre os seus irmãos. Então Deus precisava cumprir isso. E a Bíblia fala que veio uma grande fome, foi das formas como Deus deu uma interpretação para José, né? 7 anos de prosperidade e 7 anos de muita fome. Então quando vem essa fome, o povo hebreu começa a ir lá no Egito para comprar alimento, porque José tinha estocado muito alimento ali. Então eles vão lá para comprar alimento, e quem está lá governando é José. E José começa a interagir com seus irmãos não o reconhecem, mas passa um tempo, José se revela aos seus irmãos dizendo: olha, sou eu, sou José, aquele que vocês venderam para o Egito. Olha, irmãos, uma coisa que eu acho lindo na história de José é o seguinte: os seus irmãos todos ficam com muito medo mesmo que José faça algum mal a eles. José ele vai lá, manda buscar o pai dele, seus irmãos, morar no Egito. Uma coisa que eu acho lindo é que José ele fala assim para os seus irmãos: olha, não foram vocês que fizeram isso comigo, foi o próprio Deus que permitiu isso acontecer para que eu pudesse salvar essa humanidade agora de toda aquela forma que estava passando. Olha para você ver, uma coisa que eu acho lindo em José é que ele reconhece os planos de Deus na sua vida, mesmo por toda a tribulação que ele passou, por toda a dificuldade que ele passou, ele reconhece os planos de Deus na vida dele. Eu acho interessante porque no nome dos 2 filhos que José põe, né, quando José ele casa com uma mulher lá no Egito, ele põe o nome dos seus filhos. Primeiro é Efraim, né, que quer dizer, aliás, primeiro foi Manassés, que quer dizer esquecimento, e depois ele tem o Efraim, né, o seu segundo filho, que significa prosperidade. Então quer dizer, ele pôs o nome dos seus filhos justamente nisso. Ele falou: porque eu me esqueci de toda a tribulação que eu passei e porque Deus me fez prosperar em terra estrangeira. Então eu vejo que José ele considera muito a mão de Deus na vida dele. E para refletir, meu querido, às vezes, se você é um servo de Deus, se você realmente é um homem e uma mulher de Deus, a Bíblia está escrito o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são algumas coisas, são todas. Se você é uma pessoa que ama a Deus, a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o seu bem. Então creia. José creu nisso. José entendeu isso. E quando o Jacó morre, os irmãos de José ficam com muito medo dele se vingar deles, né? Porque ele falou: na hora que o nosso pai morrer, José vai se vingar da gente pelo que a gente fez. Mas José ele olha para eles fazendo: não vou me vingar, pode ficar tranquilo. Vocês vão morar aqui o tempo que vocês precisarem. Tudo que vocês precisarem de comida, tudo que vocês precisarem, vocês vão ter aqui. Vou colocar uma porção de terra para vocês, vocês vão poder criar o gado de vocês ali. Então olha para você ver, irmão, o coração de José. Ele não era próspero. Prosperidade não é só riqueza. Prosperidade é paz interior, é paz com Deus, é paz com os homens, né? E uma pessoa que realmente é próspera, ele ama até mesmo seus inimigos, como Jesus nos ensinou. Então nós aprendemos aqui o segredo da prosperidade de José. O segredo da prosperidade de José foi o fato de que ele tinha Deus na sua vida, no seu coração, né? Isso foi o segredo da prosperidade de José. Por isso que o José prosperou tanto. Então, meu querido, eu quero dizer para você o seguinte: o segredo da sua prosperidade, e quando eu digo prosperidade, mais uma vez faço questão de falar, não é só riqueza material. Prosperidade é paz na sua família. Prosperidade é um casamento abençoado. Prosperidade é uma família abençoada. Prosperidade é você conseguir ter paz no seu emprego, com as pessoas. Enfim, um dia eu falo um pouco mais a fundo sobre o que é prosperidade de fato, né? Trago a linguagem, na linguagem hebraica, na grega também, o que significa, enfim. Mas prosperidade, vamos dizer de forma resumida, é bem isso. Então que você possa ser próspero, meu amor. A Bíblia promete prosperidade para você também. Não é pecado ser próspero. De acordo com a luz da palavra de Deus, não é pecado ser próspero. Que Deus possa te prosperar. Mas o segredo da sua prosperidade não é a sua inteligência, não é a sua força, não é você. O segredo da sua prosperidade é Deus. Se você tiver Deus na sua vida, se você tiver o Espírito Santo dentro de você, isso vai fazer de você um homem e uma mulher próspera. Tá certo, meu querido? Mais uma vez, eu quero lhe agradecer por poder ter visto o vídeo até aqui. Quero já te pedir, se esse vídeo foi bênção na sua vida, se esse vídeo serviu para edificação da sua vida, não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal. Também eu quero dizer para você, se você tem alguém querido aí que você quer compartilhar esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais com os seus amigos. E não se esqueça de deixar aqui os seus comentários, alguma dúvida, né, ou uma troca de ideias aqui. A gente vai estar conversando, vai ser uma bênção, tá certo? Então que Deus te abençoe, meu querido, e até o próximo vídeo.